Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Direito e Mercado, um podcast sobre direito imobiliário e para o mercado imobiliário. Eu sou o Ícaro, sou advogado, atuante no ramo do direito imobiliário e estou aqui com a minha amiga Manu mais uma vez. Tudo bem, Manu? Tudo bem, Ícaro. Muito bom, é sempre bom gravarmos um episódio aqui falando sobre direito e mercado. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio. Eu sou Emanuele Coutrin, sou advogada especialista em direito imobiliário, atuo na cidade de Jacareí e hoje a gente quer conversar com vocês um pouquinho sobre um tema bem quente, que são recentes atualizações, né, aí no direito imobiliário e também que impacta no direito de família, em questões de compra e venda, em inventário. Então vai ser um tema muito interessante, fica aqui com a gente até o final. É isso mesmo, né, Manu? A gente tem tantos assuntos para falar. O último episódio a gente viu que o tempo quase não deu, a gente acabou se prolongando um pouco mais. Mas a ideia é, inclusive, a gente trazer esse tema que está quente, eu acho que já para movimentar, atualizar quem não está sabendo e já colocar em prática. Mas antes disso, só lembrar o pessoal que agora a gente também vai estar no Spotify, tá bom? A gente conseguiu subir os episódios lá, então todos os episódios vão estar sendo lançados no Spotify, no mesmo dia e horário aqui do YouTube. Então, o pessoal, tem gente que gosta de assistir na academia, ouvir na academia, né? Enquanto está fazendo algum exercício ou durante uma viagem. Eu mesmo sempre ouço podcast enquanto eu estou na academia, ó, a gente já concilia o tempo ali. É muito bom, né? Não, a excelente. gente consegue aprender alguma coisa fazendo um exercício. Então, assim, sempre eu gosto também bastante de dirigir e ouvir podcast, porque sempre é um tempo que está sendo útil. Exato, né? exato. Aí na academia é bom que eu consigo concentrar nos exercícios, né? Não fica batendo papo, porque às vezes a gente fica sem fone ali, conversa com um, conversa com o outro, e quando você vê, passou um tempo bom lá na academia. Então, o Spotify você já vai conciliar o útil ao agradável, vai malhando e ouvindo o nosso podcast. Espero que vocês ouçam também. Lá também vai estar aberto para comentários. Então, vai ter a mesma interação e a gente quer que vocês participem. Bem legal. Mas é isso. Então, hoje a gente vai falar sobre os novos procedimentos no extrajudiciais, né? Na verdade, já eram procedimentos que tinham no extrajudiciais, mas com limitações. E um recente provimento, uma resolução do CNJ autorizou esses procedimentos agora, com mais amplitude, com novas aberturas no cartório de notas, né? Através do extra, que fica muito mais fácil, né, Manu? Sim, exatamente. Na verdade, foram duas atualizações significativas no universo do direito imobiliário, que também impacta aí no direito de família. Mas antes um pouquinho da gente começar a falar sobre os procedimentos em si, que tiveram alterações, é legal a gente explicar para o pessoal, né, que existem sempre duas possibilidades, né? Existem os processos judiciais, mas existem também serviços extrajudiciais que são feitos diretamente no cartório, sem a burocracia do Poder Judiciário. Até porque a gente tem uma estimativa aí de que processos judiciais demoram bastante, né? O universo do judiciário, ele está realmente muito congestionado, né? Levantamento do CNJ de 2023, referente ao ano base 2023, considerou mais de 80 milhões de processos em andamento. Muita coisa. Então, aí você vê que realmente a ideia é ir desburocratizando algumas coisas, né? Para que a gente possa resolver os problemas dos clientes. Então, a gente, como advogado, também a gente tem que estar bem antenado a essas modificações, né? Porque se a gente tem a possibilidade de fazer no extrajudicial, por que entrar no judicial? Né? Se o extrajudicial é mais rápido. Exato. O CNJ já vem buscando essas medidas há um bom tempo, né? Essa extrajudicialização, como a gente já fala mesmo, o próprio nome já explica, que é justamente para desafogar o judiciário, né? Tem tantas demandas, tantas questões para o judiciário, e a gente sabe que o número de juízes não dá conta do número de demandas. E tem muitas questões que, igual a essas que a gente vai apresentar aqui, que são demandas que podem estar muitas vezes de forma conciliatória, todo mundo concorde com os termos, e às vezes tem que judicializar, entrar com um processo, demandar um juiz, demandar o corpo do judiciário, toda essa estrutura para tocar um processo, né? Então, desde 2007, quando veio a primeira lei, a 11.441, que eles começaram a autorizar esses procedimentos em cartório, vem a se aprimorando, né? Então, a gente vê
um pessoal do ramo do direito atuando muito forte para conseguir trazer mais, aprimorar essas questões e facilitar, né? Porque tem muitas questões que não tem porquê estar no judiciário. Em contrapartida, o judiciário consegue se concentrar nas causas complexas, causas que realmente requerem que o juiz faça audiência, ouça testemunhas, busque provas, perícias, para sentenciar no final. Então, assim, é um caminho que o judiciário tem traçado já há um bom tempo, né? E agora, mais um passo dado que vai ajudar todo mundo. Sim, sim. Até porque a gente precisa sempre informar os clientes, né, que para resolver as questões no extrajudicial, sempre tem que ter um consenso, né? Então, assim, se tem algum indício de conflito e tudo mais, é claro que vai ter que passar pelo judiciário, né? A gente não vai abandonar o poder judiciário. Mas se existem serviços extrajudiciais, se as partes estão em consenso, se elas conseguem se compor amigavelmente, por que não? Exato, né? sim. E aí, às vezes, as pessoas têm também, taxa de cartório é caro, enfim. Mas eu sempre questiono os clientes, o que vocês querem? Agilidade ou ter um orçamento, né, um investimento um pouquinho mais alto, ou às vezes ter um investimento mais baixo, mas demorar anos. Exato. Então, assim, a gente tem que sempre pôr isso na balança. Exato. É claro, né, que dependendo das condições financeiras, a gente vai para o judiciário mesmo, faz a solicitação da justiça gratuita. Exato. Mas se o cliente tem pressa, né, eu costumo falar, inventário, divórcio é ato único. Exato. A pessoa vai lá, assina no dia e já tá pronto. Né? Então, assim, a ideia realmente é desburocratizar, mas a gente precisa sempre alertar os nossos clientes e sempre entender quais são os interesses deles, né? Se realmente eles estão buscando agilidade. E hoje, tempo é dinheiro, né? Exato. Então, quanto mais a gente economizar no tempo, é melhor. Não, eu vou confessar para você aqui que até ouvi alguns colegas contrários a esses novos procedimentos, né? Eles falam, colegas advogados falam, pelo menos no judicial eu fico lá 2, 3 anos, o cliente fica preso a mim, ele vai pagando mensalmente, eu não recebo à vista um valor que eu receberia no cartório, isso para mim nem faz muito sentido. E acredita que o judicial é a alternativa que ele vai conseguir ganhar mais o cliente pela atuação. E eu vejo totalmente contrário, assim, né? Eu vejo um trabalho muito mais efetivo do advogado, inclusive no extrajudicial. Porque se no judicial você... por exemplo, no inventário, você vai lá e atua em prol de um herdeiro ou do inventariante e vai entrando em conflito com os outros, levando todas essas discussõezinhas para o judiciário, quanto, na verdade, você podia sentar, conversar e conciliar com todo mundo, que é o que faz no extrajudicial, o advogado passa a ter outras funções, né? Sim, então, acho que assim, o trabalho do exatamente. advogado no extrajudicial, ele teria que ser muito mais valorizado. Porque é aquilo, né? Advogado também não tá ali para brigar, ele tá para resolver o problema. Exatamente. Meus clientes falam muito isso para mim, da contratação de ser alguém que resolva os problemas deles. Não é necessariamente tem que brigar. É claro que tem causas que demandam briga, né? Tem causas que a gente vai ter que brigar para conseguir uma boa solução para o cliente. Exato, muito, né? Mas assim, não é o caso de várias. E aí é só o advogado também ter isso para sentar, conversar com todas as partes, chegar numa composição e conciliatoriamente ir para o cartório e fazer essa escritura, esse ato direto de forma ágil, rápida, prática, né? Porque o cartório facilita em muita coisa, a gente sabe. E conseguir resolver a situação do cliente quanto antes. Porque a gente sabe que, por exemplo, no inventário também um cliente que fica preso durante anos é um imóvel que está parado, é um imóvel que ele não consegue investir, tocar para frente, vender, né? Os herdeiros ficam todos presos naquela situação. Começa a surgir conflitos. Então, assim, eu vejo só pontos positivos no extrajudicial. Eu também, eu sou super a favor do extrajudicial e eu costumo sempre dizer que o trabalho do advogado, ele é medido bastante no extrajudicial, porque no judicial você tem a desculpa, o juiz está analisando, o processo tá com o servidor, enfim, aí você vai caminhando ali conforme o judiciário vai ditando o rito, né, do processo. E a gente no extrajudicial, se a gente não correr atrás,
o negócio não anda. Não anda, fica né? parado. Então, é totalmente a atuação do advogado mesmo para poder ter aí um processo célere, né? No extrajudicial, um procedimento célere e resolver de uma vez por todas o problema do cliente. Exato. E as duas, né, inovações que mais impactam aí para nós é exatamente a possibilidade agora da gente ter inventários com filhos menores e pessoas incapazes, né? Que antes era vetado, né? Então, todas as vezes que a gente tinha um menor envolvido ali na relação ali de herdeiros, a gente necessariamente precisava ajuizar um procedimento judicial. Por quê? Porque o Ministério Público ele precisa participar para garantir o interesse do menor e do incapaz. Então, eram requisitos, assim, obrigatórios para que fosse levado ao Poder Judiciário. Hoje já não, né? Com essa nova resolução, abriu-se a possibilidade de fazer inventário no cartório com filhos menores e incapazes. Exato. O que é uma grande evolução, aí Demais. eu digo, no direito, que vai possibilitar e facilitar a vida de muitos clientes, né? Ah, com certeza. Eu mesmo tive um inventário recente que nem sempre os menores estão ali desamparados, né? Às vezes, principalmente quando um pai falece, a família abraça o menor e nem sempre tem essa situação que quer prejudicar o menor, passar a perna, né? No termo aí popular. Mas eu tive um caso recente que a mãe do menor estava com corda, eles fizeram a divisão certinho, sabe? Igualitária para todos. E tivemos que ir para o judicial. E no judicial levou tempo, né? Tem que apresentar documento, aí juiz valida, falta uma certidão, aí quando vai ver venceu a outra, aí tem que atualizar. Então, assim, era uma coisa que se a gente tivesse no cartório, 2 dias resolvia, né? Sim, e fora sim. que o cartório, ele dá todo esse amparo maior, né? Porque no judiciário, o juiz faz muito essa posição ali de verificar, é claro, se está seguindo os aspectos da lei, e homologar no final o inventário. No cartório, mas não tem tanta preocupação com a qualificação do imóvel, por exemplo, com todas essas questões que depois o registro vai fazer essa conferência, né? Então, e aí acaba empatando lá na frente. Exato. Eu já vi muitos casos de inventário que ficam 3, 4 anos na justiça e depois quando bate no registro, o registro pega erro, tem que voltar para o judiciário. E aí até voltar para a mesa do juiz para despachar, para determinar nova diligência. Então, acaba gastando muito mais tempo. E o cartório tem todo esse cuidado, né? O cartório, como eles já fazem escritura de compra e venda, lidam com a questão imobiliária no dia a dia, o tabelião de notas, eles já sabem como fazer a qualificação correta para chegar no registro e não voltar com exigência, né? Que a gente sabe que exigência é o parto para os advogados. Então, acho que tem esse grande benefício também. Mas nessa questão, inclusive, eu acho que o conselho que a gente tem que dar também é sobre buscar o advogado qualificado, né? Exatamente. Porque essa questão própria da qualificação incorreta é muitas vezes um advogado que fala, eu sei fazer, e aí vai mandando para o judiciário documento em cima de documento, tumultuando ainda mais o processo, e quando chega no registro vai dar problema. Então, assim, eu já recebo várias pessoas no meu escritório que estão com o inventário com um advogado e falam, olha, já foi várias vezes para o cartório e voltou no registro, o que está acontecendo? E aí eu tenho que dar uma assessoria, ligar para o advogado, às vezes já teve advogado que me contratou para ajudá-lo por conta disso. E aí, isso tudo a gente vai conseguir evitar no extrajudicial, né? Exatamente. E essa questão de contratar um advogado especializado é muito importante, até porque, que nem eu sempre comento, às vezes as pessoas estão com a partilha resolvida, né? É divisão igualitária conforme a lei determina. Perfeito. E aí, qual que é o problema? Os imóveis irregulares. Então, assim, realmente um advogado nessa hora, especialista em direito imobiliário, é o que vai fazer a diferença. Porque daí ele vai saber se realmente é uma posse ou é uma propriedade, o que de fato vai ser necessário colocar ali, né, no esboço de partilha, ou se for, né, se for no cartório, o cartório ele é mais, que nem você falou, mais exigente, né,
com essas questões da descrição do imóvel. Mas mesmo que seja, né, um processo judicial, aí a gente precisa saber a diferença de posse e propriedade, né? Isso daí é uma questão, assim, muito importante, muito básica na hora de fazer o inventário. Mas nem todo mundo tem esse conhecimento. E um segundo ponto também que eu coloquei aqui foi a possibilidade de divórcios com filhos menores também incapazes, né? Que agora também tem essa possibilidade. E também a questão do testamento, né? Que antes não era possível. Mas agora, desde que haja uma autorização e tudo mais, a gente consegue fazer. E lembrando também que a questão dos herdeiros menores e incapazes, não é que o Ministério Público deixou de atuar, tá, pessoal? Ele atua ainda. A gente precisa mandar, né, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, essa questão, para ele verificar, e a partilha também precisa ser conforme a lei, precisa ser em partes iguais. Então, assim, não dá para eu querer doar, por exemplo, partilhar um pouco mais para um filho, um pouco menos para outro, não. Se envolve menor, a partilha tem que ser de forma igualitária. Então, são algumas exigências que a gente tem na resolução. Possibilita, sim, o inventário extrajudicial com filhos menores ou incapazes, mas existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos da mesma forma para garantir a segurança jurídica. Então, é importante, sim, você contratar uma assessoria jurídica especializada para que ela possa te assegurar e te assessorar da melhor forma possível, né? Exato. A questão do testamento, só para as pessoas aqui entenderem, é que antes também tinha essa limitação, né? Quando, mesmo que os herdeiros tivessem de comum acordo, em consenso, se o falecido, né, o decujus, tivesse deixado algum testamento, não poderia ser feito no extrajudicial. Mas já vinha acontecendo na prática aí, né, Manu? A gente já via alguns advogados fazendo e dando certo. Inclusive, eu nunca cheguei a testar porque tem a questão do prazo. Eu ficava com receio, né? Porque o inventário precisa ser feito em 60 dias após a abertura da sucessão. E aí, muitos advogados, quando tinham testamento, levavam um testamento para o judiciário, homologava, validava, e aí voltava e pedia para ser deliberado para fazer no cartório, né? Junto ao tabelião. Mas era um procedimento ainda que não estava previsto na lei, e agora passou a ser previsto com essa resolução. Então, né, facilitou muito, porque justamente tem muitas situações que os herdeiros são maiores, capazes, estão de comum acordo com a divisão, às vezes até já tem aquela... O pai já conversou, já deixou meio certo como que é a divisão, mas pelo fato de ter um testamento, tinham que ir pro judicial primeiro. Então era mais uma coisa para onerar o judiciário, sendo que estava fácil de resolver no cartório. Tudo certo. E essa questão do testamento, o que eu fazia geralmente, né? Como tem o prazo e tudo mais, eu tentava dar entrada já no ITCMD, já lançava o ITCMD, a pessoa já ia recolhendo, mas é claro que você já precisa ter um conhecimento prévio, saber como que vai funcionar a partilha, tudo direitinho, as partes precisam estar em consenso. E aí, sim, aguardava depois a liberação do testamento para a validação para poder utilizar na via extrajudicial. Mas são mecanismos que a gente vai criando com a prática, né? E por isso é importante saber fazer, saber entender do assunto e ter realmente alguém especializado contratado aí. Porque senão, né, principalmente sai uma resolução dessa com vários benefícios, várias facilitações, e o advogado que desconhece acaba levando para o judiciário e tudo mais. Sim. Mas você falou aí da questão do divórcio. Confesso eu que o divórcio eu fiquei um pouco assim com o pé atrás ainda. Eu acho que a resolução não foi tão eficiente assim. Confesso eu aqui. Eu acho como tudo, né? Eu entrei no cartório em 2012. A lei que começou a autorizar era de 2007. E eu lembro que em 2012 ainda estava muito engatinhando ainda os tabeliões, porque o tabelião ele tem ali o poder delegado, né? Ele atua, mas ele tem que ter toda a segurança jurídica. Então é diferente de Se tiver dúvidas, ele não vai fazer. Não vai fazer, exato. Ele vai encaminhar para o judiciário. Então ainda tem muito essa limitação e concordo com eles, né? O tabelião precisa passar essa segurança jurídica total para as partes. Então,
tinha muito essa questão ainda, mesmo a lei tendo sido de 2007, em 2012, quando eu estava no cartório, ainda estava começando os inventários extrajudiciais, e aí já havia a especulação do divórcio, mas não estavam tão bem respaldados ainda sendo feito. Hoje, se você já vai no cartório, já tem um setor específico para divórcio, um setor específico para inventários, né? Coisa que na época estava sendo criado ainda. Então, acho que a lei ela vai evoluindo e até colocar em prática, chegar a um ponto que atenda a todos e ela esteja atendendo a população, ao mercado, leva um tempo, por lógico. Mas na questão do divórcio, eu via que tem uma limitação lá, que quando tiver menor, as questões de guarda, de alimentos, têm que ser resolvidas previamente no judiciário. Isso. E aí me ficou meio que do aspecto prático, assim, né? Porque para eu fazer 2 atos, fazer uma ação de guarda, alimentos no judiciário, para depois ir para o divórcio no cartório, que é um ato meramente declaratório, aí eu já faço tudo no judiciário, né? Faz uma ação cumulativa ali, inclui todos os pedidos, o juiz vai decretar o divórcio e já estabeleceu alimentos, a guarda. Então, achei que nesse ponto não foi tão eficiente, né? Sim. Mas eles estão falando sobre a questão da separação, né? Que já era um instituto que já vinha sumindo aí do mercado e tal, e da lei, inclusive, e agora se fala de fazer uma separação no cartório e depois tocar o divórcio, porque a separação vira um marco temporal ali do que o casal realmente está separado, né? Embora as questões patrimoniais continuem em conjunto ainda, pelo menos já faz um marco temporal ali. E aí faria a separação no cartório, para o casal já se estabelecer como separados, e depois iria tocar essa questão do divórcio e dos alimentos para os filhos, da guarda, tudo mais no judicial. Acho que também não tem tanta efetividade, porque a própria separação já havia caído em desuso. Se você fizer um pedido liminar do divórcio, porque não precisa do contraditório, você já consegue aí ser deferido, né? Então, realmente acaba... É uma possibilidade, mas talvez na prática não seja muito eficiente. E eu acho que é basicamente isso mesmo que você falou. A lei ela vai se adequando de acordo com a realidade que as pessoas vão vivendo, né? O direito ele está em constante evolução exatamente porque as pessoas, a sociedade evolui. Exato. Né? Então, talvez isso mais pra frente a gente tenha alguma modificação. Exato. Né? Uma facilidade ainda maior. Porque o divórcio ele já é uma conquista, né? Porque as pessoas tinham muito essa ideia de que eu não vou dar o divórcio, eu não vou dar o divórcio. Mas não existe isso, né? Eu não vou dar o divórcio. Não é uma questão de escolha. Basta um não querer viver mais em casamento. Em comunhão. E aí vai ser decretado. Exato. Né? Então, até um tempo atrás, eu lembro que tinham rumores, assim, de que talvez seria possível fazer o divórcio de forma unilateral no cartório, né? Chegou uma época até essa discussão. Mas, enfim, acho que isso não foi pra frente ainda, mas talvez no futuro próximo a gente ainda tenha essa possibilidade, já que a gente não depende do outro autorizar. Né? Então, basta realmente o meu interesse em me divorciar que eu já consigo. Não, exato. Tem esse caráter do divórcio ser assim, né? Se um quer, 2 não vão. Então, um quer, já pode ser decretado o divórcio. Então, não sei, é que pra mim pegou essa questão deles falarem previamente, né? Então, assim, questão da guarda, da partilha, dos alimentos serem resolvidos previamente. Então, se eu já vou pro judiciário resolver isso previamente, já decreto, já peço o divórcio também. Mas também não sei como que seria no aspecto, deve ter uma explicação para isso, sobre decretar o divórcio no cartório e depois irem discutir essas questões sobre os menores e tudo mais na esfera judicial, né? Não sei se por conta desse lapso temporal os menores poderiam ficar meio desrespaldados, né? Por conta dos pais estarem divorciados e aí como fica a questão dos alimentos e tudo mais. Então, por isso que devem ter previsto previamente. Mas para mim criou aí um embaraço para a eficácia desse ato. Mas, além disso, também outro ponto que pegou pra mim, assim, né? Eu acho que... Não é que pegou, mas eu acho que vai causar aí uma questão da justiça gratuita mesmo, como você falou, né? A lei, a resolução, ela previu que se a pessoa manifestar que não tem condições, ela tem a gratuidade também no cartório, né? Mas a gente sabe que os cartórios sobrevivem dos emolumentos dos atos que eles praticam. Então, nem sempre eles facilitam essa questão de fazer os atos gratuitos. Então, acho que quando a pessoa for parte hipossuficiente, assim, ainda acaba que teria que ir pro judiciário. Exatamente. Né? Daí não vai ter como escapar mesmo, porque é bem difícil, né? E aí é
é aquele negócio, né? Analisar realmente a estratégia do cliente, o caso em específico do cliente, para a gente adequar realmente a melhor solução. Se for o extra, ótimo. Se não for, vai ser o judicial mesmo. E a gente tem os dois mecanismos, tem as duas possibilidades. Exato. Né? E aí, quando for realmente a hora de ir para o cartório, a gente vai, né? Mas se não for, o melhor para o cliente for o processo judicial, por causa da questão da isenção das custas, vamos para o processo judicial. O importante é resolver, Exato. né? E quanto voltando à questão do inventário, um outro benefício que eu vi também é a questão da competência, né? Porque hoje, para fazer o inventário, tem ali, certo, a comarca que você tem que ingressar, tem lá os requisitos de lei. E aí, essa resolução, ela tira essa questão da competência. Eles falam que, independente da competência, pode ser lavrado no tabelião que quiser. Sim, isso eu acho que também traz benefícios, porque eu já ouvi casos, né? Às vezes, a família mora no local e o falecido morava em outro. Aí tem que seguir toda a ordem da questão da competência, distribuir um processo em outra comarca, dificulta, né? Embora hoje os processos sejam majoritariamente digitais, né? Quase, eu já vi que passou dos 90% dos processos ativos hoje são digitais, mas ainda criava essa questão de ter, e aí o advogado vai ser daqui, vou ter que contratar um advogado de lá para facilitar se tiver que correr em cartório, em fórum, tudo mais. Então, acho que isso facilitou também, porque aí migra e você pode fazer no tabelião da sua cidade, né? Sim, tabelião ainda tem muito aquela questão da confiança ainda, todo mundo tem um escrevente ali de confiança, então é mais prático, fácil, e é isso. Eu acho que essa questão da competência é muito bom porque, que nem você falou, você confia em um profissional. Então, o tabelião, a gente não precisa estar limitado realmente ao tabelião daquela cidade. A não ser requisitos obrigatórios, né? Como o campeão extrajudicial, enfim. Mas, nesse caso de inventário, é muito bom por isso. Porque daí você vai no profissional da sua confiança mesmo. É claro que o registro tem, né? A questão de ser realizado no cartório, né? Da própria cidade ali, ou aqui em São José, que nem são 2, né? Então, dependendo do bairro é no primeiro, dependendo do outro bairro é no segundo, mas Jacareí só tem um, então a gente precisa sempre se atentar a isso, né? Mas isso é também uma coisa muito boa, muito benéfica, né, para os clientes. E eu acho que a questão também da venda, né, da possibilidade de venda de imóveis pelo espólio, né? Porque a gente sabe, pelo menos a gente que atua com direito imobiliário, muitas das vezes a gente vê que as pessoas têm um patrimônio muito grande, né? Mas elas não têm dinheiro para fazer o inventário, né? E isso daí a gente chama de patrimônio imobilizado, né? Que é exatamente isso. Tem 10 imóveis, mas é tudo imóvel rural, não faz produção ali, não ofere renda, não tem liquidez, né? Não tá alugado, não tem liquidez nenhuma. E aí o patrimônio fica imobilizado. E aí as pessoas não conseguem fazer o inventário, por quê? ITCMD, né, o imposto que pesado. A gente tem sobre a herança, fica pesado, e aí também não consegue custear as custas de um inventário extrajudicial, e aí acaba deixando, e aí é onde começa realmente a situação da irregularidade dos imóveis, né? E isso é muito comum. Exato. A gente sabe que isso acontece de monte. Perpetua por anos. Exatamente. E até achar alguém, aí vende por contrato de gaveta. Sim. Né? Aí um herdeiro falece, entra outros 10. Aí vai indo, até que arranja alguém que teve 15 anos de posse e vai fazer uso capião. Exato. Né? Então, isso acontece muito, né? No nosso ramo, a gente sabe. Mas a possibilidade da lei, da resolução agora, é exatamente trazer essa venda de imóveis em nome do falecido. Então, é como se fosse uma autorização ali para a gente trazer a liquidez para o patrimônio para que os herdeiros consigam custear as custas ali do inventário. É claro que tem questão de prazo, precisa ser utilizado exatamente para as custas, tem um prazo de 180 dias que precisa, né, ser de fato ali dado início ao inventário, mas é uma forma, né? Eu vejo assim uma possibilidade de mercado também pra gente, advogado, pra gente alertar os nossos clientes dessa possibilidade, porque daí gera
contratos de compra e venda, Aham. né? Ou até mesmo escrituras, enfim. Então, existe essa tramitação aí e podem gerar muitos outros serviços dessa possibilidade. Então, eu achei bem legal essa inovação. Uhum. Eu não sei se você já chegou a fazer alguma vez sessão de direitos hereditários, mas eu já fiz no escritório sessão de direitos hereditários. Foi até um caso bem interessante que o cliente chegou e ele tinha se consultado com outro advogado. O advogado falou pra ele assim, não, só dá pra gente fazer uso capião. No seu caso, é só uso capião. E aí ele queria comprar um imóvel de uma pessoa que já tinha feito uma sessão de direitos hereditários. Então, assim, vou explicar de forma pontual. Era uma avó e um avô, que a avó faleceu. Aí o avô foi lá e a filha dele já tinha falecido, então eram os 2 netos. Então, eles fizeram, ao invés de fazer o inventário, fizeram uma sessão de direitos hereditários para o atual comprador. Tá. E aí, esse atual comprador, ele queria fazer a venda desse imóvel. E você pode fazer sessão de sessão. Só que quando esse meu cliente ele foi procurar um advogado, o advogado falou assim, olha, só vai dar pra gente fazer uso capião. Aí, quando ele chegou no escritório, eu falei assim, não, dá pra gente fazer a sessão da sessão. Porque aqueles herdeiros venderam e essa venda através de sessão de direitos hereditários que a gente chama, é como se você vendesse o seu direito de herdeiro. Sim, é uma sessão onerosa, você adquiriu os direitos e obrigações sobre o imóvel. E aí você assume aquele imóvel, mas com a responsabilidade de fazer o inventário. Certo. Né? E aí foi isso que a gente fez. A gente fez a sessão de direitos hereditários, uma sessão da sessão. E aí, passado uns 2 meses, a gente deu entrada no inventário extrajudicial. Os herdeiros anuíram também a escritura de inventário. E aí, depois registrou o imóvel no nome do meu cliente. Então, Olha. assim, totalmente extrajudicial. E aí, depois, no dia que ele foi buscar lá no escritório a documentação, ele falou assim, nossa, e queriam que eu fizesse uso capião, né, doutora? Eu falei assim, pois é, que bom que a gente conseguiu resolver tudo no extrajudicial. Sim. Então, assim, antes... tinha também essa possibilidade, mas a pessoa que comprava tinha que fazer o inventário para que a propriedade fosse registrada no nome dela. Hoje, não. A possibilidade é de vender no nome mesmo do falecido e aí transfere a propriedade, não precisa fazer inventário e aí os herdeiros pegam aquele dinheiro e aí realmente faz o inventário do patrimônio que sobejar ali, que ficar de restante, né, para ser herdado. Sim. Então, é uma possibilidade... Uma alternativa super muito eficiente, bacana. rápida, você ajudou o cliente. Então, acho que, assim, essa resolução só vem para facilitar isso, né? E até já voltando no aspecto do advogado que atua nesse ramo, é essa criatividade, né, Manu? De conhecer as ferramentas e saber usar para resolver a vida do cliente. A gente não está aqui para ficar levando para o judiciário para mostrar que a gente briga por se arrastar por tempo. Então, assim, até para os colegas advogado mesmo, a ideia é que tenha conhecimento e coloque em prática essas ferramentas, né? Eu acho que o advogado que atua nesse ramo tem que ser valorizado, né? Porque às vezes fica aquela questão, vou levar para uma briga judicial e depois cobro um honorário de êxito do cliente porque eu venci a causa. Não é bem assim, pô, se você sentar numa mesa e você conseguir colocar que seja 4, 5 herdeiros e às vezes eles estão num debate e você conseguir conciliá-los a ponto deles chegar num acordo que seja bom e eficiente para todo mundo, você foi um advogado muito melhor, que soube lidar muito melhor com a questão e os seus honorários precisam ser compatíveis com isso, né? E até pro trabalho também no cartório, né? Eu não gosto muito daquele... Acho que o cartório ele facilita muita coisa, mas o cartório ele faz um trabalho, inclusive a minuta é uma sugestão de minuto, o advogado pode fazer as adaptações, né? Aliás, para quem não sabe, o advogado precisa acompanhar os atos no cartório também, né? Não é você ir no cartório e fazer por lá. E falar, só assina, não é assim. Não é. O advogado precisa participar do processo. E o advogado ser um advogado especializado que consiga adiantar muito esse processo para o cartório também, né? Porque senão daqui a pouco o cartório tá que nem o judiciário, extrapolado de demandas também, não conseguindo dar conta, que nem a gente já sabe que às vezes demoram para fazer por conta disso, de ser um ato, né, mais rápido, mas ele requer mais atenção, mais dedicação ali do tabelião. Então, assim, o advogado nesse setor ele vai ter muita importância e eu acho que ele tem que ser muito valorizado, ao contrário do que muitos pensam que não, que está desfazendo do advogado. Eu não acredito nisso.
Sim, sim, exatamente. Essa questão da especialização é muito importante mesmo. E a gente não tem o dever ali só analisar a minuta e aceitar o que o cartório tá colocando. Não, é nosso dever, é nossa responsabilidade alertar os clientes, acompanhar até o final, né? Porque o cliente às vezes recebe a escritura ali, o que ele faz? Alguns cartórios encaminham para registros, mas outros não. Né? Então, depois passar os veículos também para o nome, né? A diligência até o Detran, enfim. A gente precisa ser um advogado que realmente seja resolutivo. Exato. Né? Então, para você ser resolutivo, você também tem que ter conhecimento. Exato. Né? Então, por isso que a gente fala tanto da questão da especialidade, que é muito importante. Exato. Mas é isso, mano. Eu acho que o direito está sempre evoluindo e a gente, como operador do direito, a gente tem que acompanhar, tem que estar ciente, tem que estar participando, porque é assim que a gente vai ajudar os nossos clientes e a sociedade vai evoluir também, né? O trabalho do advogado tem que estar muito ativo, muito participativo. A gente vê a OAB participando dessas discussões para melhoria do trabalho, para facilitação, para desburocratização. Então, a gente precisa também estar acompanhando para a gente colocar na prática e fazer isso acontecer, né? Mas eu acho legal essas alternativas e que bom que a gente tem essa oportunidade de evoluir e tá agora ajudando ainda mais as pessoas. Sim, sim, é muito interessante. E é isso, né? É constante evolução. E isso também ajuda a gente a evoluir profissionalmente também, né? Exato. Trazendo soluções alternativas aí para os nossos clientes. Exato. Pessoal, mas é isso. Hoje a gente não vai se prolongar tanto, a gente tem um tempo aqui, a gente sabe que todo mundo tem a correria, o dia a dia. E agradecer vocês mais uma vez por estarem acompanhando. Não esqueçam, né, de curtir, compartilhar com quem vocês conhecem. Estudante de direito, às vezes é muito... essas questões podem ajudar muito eles a entendendo como funciona no dia a dia, sair um pouco do aspecto teórico também que a faculdade passa, né, eles entendendo na prática. Então compartilhe se você tem algum amigo, algum colega, algum familiar de estudante de direito, advogado que esteja começando no direito imobiliário. E a gente também quer que seja um negócio interativo, né? O nosso podcast também é para as pessoas participarem. Não adianta a gente ficar aqui falando de assuntos que as pessoas não têm interesse. Então deixe nos comentários, entre em contato conosco através dos canais que a gente vai deixar aqui nos comentários, para vocês passarem para a gente o que vocês gostariam de ouvir, temas que vocês querem que a gente discuta, ideias, até dúvidas, podem mandar que a gente vai estar tirando aqui. Mas é isso, Manu. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito bom, como sempre. E sim, deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm. A gente vai estar respondendo também, né, os comentários. A gente pode até fazer, dependendo, né, de tanto de dúvida que tiver, um dia só de tirar dúvidas, né? Exato. Acho que é legal essa ideia. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.